Bom, pessoal, tô de volta trazendo mais informações para vocês, Canal Brasil Notícias, 10 de agosto de 2020. Na descrição do vídeo tem o link para esta matéria e tem esse vídeo aqui que eu acho que vai valer a pena você acompanhar. Olha só isso daqui, gente. Escuta essa. Boris alerta, pretendem cancelar Moro e fazer Lula candidato em 2022. Eu já comentei com vocês isso aqui, né? Que a ideia é justamente essa, né? É anular os processos relacionados a Moro e colocar Lula, fazer de Lula, né, o candidato para 2022. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações, às vezes são do vídeo em conta bancária. Se você curte o canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Vamos lá? O jornalista e apresentador Boris Casoy alertou a população sobre uma suposta trama da esquerda para fazer o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva candidato à presidência em 2022. Boris citou a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, que cancelou a delação premiada de Antônio Palocci no processo contra o petista, apontando uma suposta parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. E é bom lembrar, gente, que por incrível que pareça, e é aí que eles tentam fazer o povo de trouxa, esse ponto do processo aqui não é relacionado a Sérgio Moro, por incrível que pareça. E eles anularam alegando parcialidade de Moro, gente. Esse é o absurdo da história. Se houvesse pena de morte no Brasil, a vida do ex-ministro Moro poderia correr perigo, disse o jornalista. E prosseguiu, pretendem cancelar Moro e tentar falar Lula depois de tudo candidato em 2022. E isso Deus proteja o Brasil. Vamos conferir aqui. Cara, é inacreditável se isso aqui for pra frente e o Brasil não fizer nada, gente. Que será o fim do Brasil. Se a gente viu, se a gente achou os anos do petista, se a gente achou ali 2016, 2015, anos difíceis, vocês não sabem o que serão anos difíceis. Boa noite. Se houvesse pena de morte no Brasil, a vida do ex-ministro Sérgio Moro poderia estar correndo perigo. Aqui o bandido fica em liberdade e o mocinho vai para a cadeia. Agora acabaram de invalidar o depoimento do ex-ministro Palocci à Lava Jato. Antônio Palocci foi um dos executores da política de assalto aos cofres públicos praticada pelo PT no governo Lula. A verdade verdadeira é que pretendem cancelar Sérgio Moro e tentar fazer Lula, depois de tudo, candidato em 2022. Nós não merecemos isso. Deus proteja o Brasil. Tá aqui, gente. Pessoal, é simples, isso tá bem explícito, isso tá bem notório. Basta você avaliar os últimos acontecimentos. Eu não vou nem pegar a história lá do começo, como eu já fiz para vocês. Gilmar Mendes fez o que nesse final de semana? Da madrugada da sexta para o sábado e para o domingo, em menos de 3 dias, né? Não dá nem 2 dias, mas vou dizer menos de 3, para não ficar muito. Ai, meu Deus, que exagero, né? Em menos de 3 dias, ele soltou 4 criminosos. A alegação qual foi? Porque os crimes que eles cometeram fazem mais de 2 anos. Ou seja, não, sabe, tipo, então deixa pra lá, já foi. Nós tivemos as mudanças do negócio lá do como é que chama? Meu Deus, me fugiu o nome agora. Cacetada. As alegações finais. Tivemos isso como desculpa, tivemos até uma condenação anulada por causa disso. Tivemos o fim da prisão em segunda instância. Soltaram Lula, não conseguiram inocentar Lula, gente. Agora estão trabalhando nessa parte de inocentar Lula. Ponham uma coisa na cabeça de vocês. Lula tem 90% de chance de ser candidato, preste atenção nisso, de ser candidato às eleições em 2022. E o Gleice, você tá doido? Não.
Ele tem 90% com a composição atual desse nosso STF. Não é à toa, gente, o desespero que eles têm para mudar aí, né? Eles querem aumentar de 75 anos para 80 anos, né? O tempo máximo de ministros do STF. Porque aí permanece Marco Aurélio mais um tempinho e permanece Celso de Mello. Celso de Mello que sai agora em novembro e Marco Aurélio, se não me falha a memória, sai no ano que vem. Ali no primeiro semestre do ano que vem, se não me falha a memória. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Eles não querem que Bolsonaro indique os próximos 2 nomes para não mexer na composição do STF. Só que tem um detalhe, na questão do Celso de Mello sempre que vai para a segunda turma e tem essas votações ligadas a Lula, sempre ele tem sido o divisor que tem mantido as condenações. Porque geralmente as votações são sempre essas. Carmen Lúcia, Edson Fachin votam contra Lula. Gilmar Mendes e Lewandowski votam a favor de Lula. E aí entra o Celso de Mello sempre desempatando o negócio. O que acontece dessa vez a mesma coisa. Já votaram contra a suspensão de Moro Carmen Lúcia e Edson Fachin. Gilmar Mendes pegou o processo, colocou embaixo do braço e levou para casa há quase 2 anos atrás. Isso foi em dezembro de... Gente, olha o prazo, 2018. Um processo que já poderia ter sido resolvido, um problema a menos para o Brasil resolver. Não, o cara levou para casa, esperou soltarem Lula em novembro do ano passado, esperou, né, ver esse covidão, tudo isso aí, aquela coisa toda, né? E agora, depois que a poeira baixou da prisão em segunda instância, né? Aí ele vem e já falou que nesse segundo semestre, ele vai colocar em pauta de novo. Eu acredito que ele deve fazer isso depois do Celso de Mello sair, lá para em novembro, depois da data que o Celso de Mello sair, ou em dezembro, né? Porque mesmo que Bolsonaro indique alguém, mas provavelmente quem vai ocupar o lugar de Celso de Mello vai ser uns dos que já estão, né? Ou o Toffoli, ou talvez a Rosa Weber, né? Talvez o Marco Aurélio, provavelmente pode ser ele que desça, né? E fique lá até o período do ano que vem, né? Pode ser até o próprio Alexandre de Moraes. Eu não sei como é que é o critério para descer para a segunda turma ali, mas eu sei que será vai para ali, né? Então mesmo que, né? Enfim, a questão é, gente, aguardemos, porque a gente ainda pode, nós poderemos ainda passar por um grande susto. Eu vou ser sincero para vocês, eu dou 90%, eu dou praticamente 90% de Lula livre já, no sentido inocentado pelo STF. A força. Porque, gente, para você ver o STF dar uma canetada anulando a delação do Palocci, alegando imparcialidade de Sérgio Moro, sendo que a ação de Sérgio... A ação relativa a isso, se não me falha a memória, é de 1 ano atrás das eleições. Muito antes, não era as vésperas da eleição, né? A última canetada que o Moro deu em relação a Lula foi ali em junho ou julho de 2017. As eleições só começaram a ser disputadas, de fato, em setembro de 2018. Olha a diferença. Mas eles alegaram que houve imparcialidade de Moro, porque Moro às vésperas, 1 ano e pouco, mas é para eles, né? Enfim, interferiu no pleito. Ou seja, para eles era melhor encobrir os crimes de Lula, mas não interferir nas eleições, né? Deixar que o povo votasse ou escolhesse Lula enganosamente. Porque eu fico tentando entender o seguinte: você vai eleger um presidente da República, você vai eleger um senador, um deputado e um governador, um prefeito e um vereador. O que eles vão fazer? Eles vão representar você. E aí você chegar e dizer assim, não, na época da eleição você não pode expor os podres do cara. Um juiz não pode expor os podres de um camarada, porque isso vai interferir no pleito. E a minha pergunta é, se o cara é corrupto,
É melhor não interferir no pleito, mas entregar o Brasil nas mãos de um ladrão para ele roubar à vontade, caso seja eleito. Né? Caso seja eleito. Ou é melhor expor isso à mídia, a todo mundo, para evitar que esse cara venha roubar ao erário público? Qual seria a opção correta? Se é época de eleição, é época justamente de transparência, de expor quem são os corruptos, para que o povo não vote enganado. Mas não, se depender dessa turma, eles encobrem os atos de corrupção, os crimes, e alegam, não, é eleição. É eleição. Se é eleição, então deixa tudo quietinho, ninguém mexe, finge que ninguém viu nada, deixa eleger o corrupto para não atrapalhar. É melhor não pode. Né? Quer dizer, como é que um país pode ir para frente se os corruptos são beneficiados dessa maneira? Mas aí vamos lá, a conclusão do que eu tinha dito. Né? Se eles foram capazes de anular um processo que não foi homologado por Moro, mas colocaram a culpa no Sérgio Moro, o que não serão capazes de fazer para tirar realmente Sérgio Moro? Quer dizer, sem Moro ter nada a ver, culparam o Moro e anularam o processo. Foi a justificativa lá para tirar o negócio da delação. Não importa se o cara cometeu o crime ou não, gente. O importante aqui é que Moro, segundo eles, né, nas vésperas das eleições, colocou tudo na mesa. O crime não importa. O importa é que estava nas vésperas. Quer dizer, é como se arrumasse justificativa para validar a corrupção. Nós vimos agora Gilmar Mendes soltar 4 camaradas em um único final de semana. E a desculpa é a pior que eu já vi na minha vida. É uma falta até de criatividade. Não, porque o crime cometido foi há mais de 2 anos atrás. Putz, mano. Fala aí. Nós vivemos um período em que o STF ele está curvado à criminalidade, à corrupção. O nosso STF não atende mais à Constituição Federal. Ele não protege mais o cidadão de bem. O nosso STF ele é exclusivamente um órgão em defesa de corruptos do colarinho branco. Fraudadores do erário público. Você tem aí inúmeros governadores e prefeitos que roubaram nessa pandemia. Você não vê uma movimentação do STF, um pedido de investigação, um pedido de esclarecimento, uma notícia crime. Não, pelo contrário. Nós vemos eles caçando pessoas que mostram essa corrupção. Nós vemos eles caçando pessoas que cobram do STF o papel que lhe é cabido. Mas ações contra corruptos não. Vocês viram agora, gente, o Wilson Witzel, prestes do impeachment ali. Foi o Gilmar, gente? Foi o Gilmar Mendes ou foi o Toffoli? Não tô lembrado. Foi o Toffoli ou foi o Gilmar? Né? Qual foi a canetada? Acho que foi o Toffoli, né? Qual foi a canetada que ele deu? Dissolve toda a comissão, começa tudo de novo. Sabe o que é engraçado, gente? E é aí que eu vejo o abuso e o mau caratismo. Se custou dinheiro público para se fazer aquela sessão de impeachment, já estávamos praticamente na décima sessão onde o prazo esgotava do Witzel. Você sabe quanto é... Gente, até ali já tinha sido uma fortuna gasta do dinheiro público ali para fazer aquelas sessões. Mas Toffoli vai lá, joga tudo no lixo, dane-se, o povo é feito para isso mesmo, para contribuir, acabou e que se dane. O dinheiro vem do povo, não vem do... Eu queria que o dinheiro dessas sessões saísse do bolso desses camaradas. O dinheiro da tinta, da caneta que eles escrevem, do papel que eles usam, saísse do bolso deles. Talvez nós tivéssemos menos decisões idiotas como esta. Mas uma coisa fica bem claro. Roubar o povo brasileiro é uma virtude para essa turma. E eles querem, por todas as maneiras, trazerem Lula de volta, porque Lula no comando, a corrupção reina, impera livremente. Eu estava vendo um empresário falando, sabe o que ele disse? Que no governo Lula, 90% das negociações tinham propinas.
Mas no governo Bolsonaro caiu para 0% cobrança de propinas. É lógico que eles precisam desesperadamente de Lula de volta no poder. Precisa-se voltar a ganhar dinheiro às custas do cidadão brasileiro. Não é admissível um governo que trabalha para o povo. É necessário um governo que trabalha tomando do povo. Aí sim tá bom. Mas um que trabalha para o povo é errado e não pode. O povo não tem direito em votar em um presidente honesto. O povo só está certo se votar num corrupto condenado que provavelmente será inocentado após ser solto pelo STF. Pode ter certeza disso. Canal Brasil Notícias, gente. Daqui a pouco voltamos.